O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos fariseus: Eu parto, e vós me procurareis, mas morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Os judeus comentavam: Por acaso vai se matar? Pois ele diz: Para onde eu vou, vós não podeis ir. Jesus continuou: Vós sois daqui de baixo, eu sou do alto. Vós sois deste mundo, e eu não sou deste mundo. Disse-vos que morrereis nos vossos pecados, porque se não acreditais que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Perguntaram-lhe, pois: Quem és tu, então? Jesus respondeu: O que vos digo desde o começo. Tenho muitas coisas a dizer a vosso respeito e a julgar também, mas aquele que me enviou é fidedigno, e o que ouvi da parte dele é que falo para o mundo. Eles não compreenderam que eles estavam falando do Pai. Por isso Jesus continuou: Quando tiverdes elevado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas apenas falo aquilo que o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, porque sempre faço o que é do seu agrado. Enquanto Jesus assim falava, muitos acreditaram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, Jesus está dialogando com seus adversários. Aqui são os fariseus, os mestres da lei. E a palavra de Jesus é bem impactante. Parece que Jesus percebe que os corações estão tão fechados que ele precisa dar aquela última tacada. Ele fala algo que nos surpreende muito, mas que é assunto de meditação para a nossa salvação eterna. É quando ele diz para os fariseus: Vós morrereis no vosso pecado. Depois Jesus continua: Que pecado é esse? É o pecado de não acreditar em Jesus. É a incredulidade. Então isso, queridos irmãos e irmãs, deveria despertar os fariseus do sono da morte, da falta de fé, e dizer: Meu Deus, a vida eterna, a minha salvação está em jogo aqui. Acreditar em Jesus é ser salvo. Não acreditar em Jesus é o desprezo da salvação. E Jesus, ele utiliza essa palavra muito forte, onde todos nós somos chamados também a meditar sobre essa realidade da condenação eterna. Morrer no pecado é prolongar a sua escolha pessoal do ódio contra Deus, porque o pecado é o ódio contra Deus. Muitas pessoas perguntam: Padre, o meu pecadinho, existem os pecados veniais que nós cometemos todos os dias, são pecados leves, esses pecados não nos tiram da graça. Nós, no ato penitencial, podemos pedir perdão a Deus, mas os pecados graves, uma transgressão dos 10 mandamentos, sim, pode nos afastar da salvação eterna. Por isso nós somos chamados a recorrer imediatamente à misericórdia de Deus. Onde nós estivermos, nós podemos nos ajoelhar e pedir perdão, na condição também de confessar os pecados diante de um sacerdote para pedir o sacramento.
da reconciliação. Mas qual é o pecado aqui? Jesus explica, é a incredulidade, é o desprezo do Salvador e também o fechamento do coração para receber a salvação eterna. É como se eu estivesse negando, eu não quero ser salvo. Eu não te quero como o meu Salvador. Então, o que é acreditar em Jesus? O que é ter fé em Jesus? Será que é somente acreditar que Ele foi um bom homem na terra, que Ele fez muito bem? Muitos pensam assim, mas isso não é fé. Isso não é acreditar em Jesus. Acreditar em Jesus é acolher Jesus no seu coração como Deus. Acolher Jesus e tudo aquilo que Ele fez por mim, para a minha salvação, para a nossa salvação. Ele nasceu, Ele morreu na cruz, Ele ressuscitou. Ter fé em Jesus é acolher também toda a sua palavra, todo o seu ensinamento, sem querer alterar, modificar. Não, eu acredito em Jesus, eu acolho a sua presença, mas tudo aquilo que Ele me diz, eu tenho fé na sua palavra. Aqui nós já podemos perceber que muitos não acreditam em Jesus. E muitos católicos, na sua grande maioria, infelizmente foram perdendo a fé, estão entrando aqui nessa incredulidade. Tem muitos católicos que duvidam da ressurreição. Ah, padre, eu não sei se é reencarnação, ressurreição. Então aqui já descartou, já não tem fé. Por isso que a fé, ela tem que ser regada todos os dias, senão nós podemos perder a nossa fé. E como que nós podemos regar a fé? É dizer, eu acredito em Jesus, de todo o meu coração. E quando bater aquela dúvida a respeito de Jesus, da sua palavra, imediatamente eu tenho que suplicar ao Espírito Santo, Senhor, vem aumentar a minha fé. E se eu acredito em tudo aquilo que Ele disse e que está contido nas Santas Escrituras e no seio da igreja, eu acolho tudo e vou viver. E se eu ainda não consigo viver, eu vou pedir a graça, Senhor, eu não consigo ainda, mas dá-me a graça de viver. Eu acredito na palavra de Jesus, quando Ele disse, perdoai aquele que vos ofendeu. Em vez de ficar enrolando, dizendo, não, Jesus não quis dizer isso. Não, Jesus quis dizer isso. Ele diz mais, perdoai os vossos inimigos. Então eu tenho que dizer, Senhor, eu acredito que Tu pedes, mas dá-me a graça, porque sem a Tua graça eu não vou conseguir. Aí é fé em Jesus. A respeito da família, quando Jesus ele vai pegando lá os 10 mandamentos, Ele fala para os filhos honrar os pais. Isso é palavra de Jesus. Também Ele é a palavra eterna. Então eu acredito. Eu vou honrar meus pais, porque Jesus quer, faz parte do desejo dele. E falando ainda da família, quando Ele fala do casal, quando Ele diz, o que Deus uniu, que o homem não separe. Isso aqui é a palavra de Jesus. Então acredito em Jesus. Mas quando eu começo a querer alterar, não, mas não é bem assim, aí eu já estou caminhando para o abismo da incredulidade. E vou utilizando o nome de cristão, porque todo mundo é cristão, né? Entre aspas. Mas eu já perdi a fé. Então, queridos irmãos e irmãs, se nós fizermos uma meditação profunda, que o pecado dos fariseus foi a incredulidade, nós podemos também cair nessa cilada. Mas nós somos chamados a dizer, não, Senhor, eu quero ter fé em Ti, que minha fé não diminua. Porque acreditar em Jesus, até os demônios acreditam. Interessante que os demônios acreditam mais que os fariseus. Os fariseus viram Jesus, olharam o rosto de Jesus, viram os milagres de Jesus, viram as conversões e não acreditaram. Os demônios acreditam, mas eles não
fazem nada daquilo que Jesus pede. Essa é a grande diferença. Então São Tiago, quando ele fala que os demônios acreditam, ele é para dizer, não basta somente acreditar, tem que ter fé. E a fé é acolher Jesus como Deus e Senhor da minha vida, mas acolher também toda a sua palavra e tudo aquilo que Ele nos deixou e que Ele está vivo na igreja. E que graça, queridos irmãos e irmãs, nós temos, de modo concreto nós fazemos isso em cada missa, nós acolhemos Jesus vivo e presente na Eucaristia. Nós podemos dizer, Tu és o meu Senhor, vai entrando na minha vida, vai derrubando aqueles ídolos que eu fui construindo durante o tempo. Senhor, ainda não tem força de derrubar todos de uma vez só, mas vai derrubando, vai derrubando. Isso se chama processo de transformação, de conversão, que muitas das vezes pode ser imediata, mas também pode ser progressiva. E é isso, queridos irmãos e irmãs, que nós queremos pedir nesta Santa Missa. Então, de todo o nosso coração, vai dizendo, Jesus, eu peço perdão por todos os meus pecados, da minha graça de acreditar em Ti, de ter fé em Ti, total confiança em Ti e na Tua palavra. Amém. Amém.